Vamos refletir a seguinte situação que eu acredito que é a frase mais importante da aula de hoje, que é o seguinte: tecnologia, ela não melhora a educação. Não adianta você investir em tecnologia e achar que você está melhorando a educação. Eu sempre digo, tecnologia potencializa a educação. Isto é, se o professor for criativo, ele vai ser mais criativo usando a tecnologia. Agora, se esse professor não for criativo, não vai ser a tecnologia que vai torná-lo criativo. Vamos ver agora um quadro sobre tecnologia no dia a dia. As novas tecnologias estão presentes em todos os lugares, dentro e fora de nossas casas. Na escola também temos a oportunidade de aprender com o auxílio delas, através do acesso à internet, da utilização do PowerPoint, da televisão, de aparelhos de som. Mas eu pergunto a vocês, são esses recursos que tornam a aula interessante? Não. O que transforma a aula é o professor. Se o professor sabe como utilizar os recursos tecnológicos, sua aula certamente será prazerosa. Mas se ele apenas utiliza um aparelho como apoio, a aula perde o sentido. Afinal, as tecnologias são apenas ferramentas para o ensino. O que os alunos buscam é aprender. Então, como vocês viram na encenação, de fato o professor tem que sentir prazer em dar aula e se utilizar dessa tecnologia. Aliás, se fala muito o seguinte: o professor que acha que vai ser substituído pelo computador, esse professor deve ser substituído. Frase pesada, né? Deve ser substituído. Mas se o professor se considera tão inferior a uma máquina, não é esse profissional que nós queremos para o dia de hoje. Vamos agora falar do tópico o futuro da escola na era da informação. É perceber qual é o papel da escola nessa era da informação. O uso do computador na educação. Então nós vamos refletir exatamente qual é o papel já da tecnologia do computador dentro da escola. Vamos ver uma frase do professor Nelson Preto sobre a importância das políticas educacionais que valorizam a escola. Prestem atenção. A superação do analfabetismo das imagens, da comunicação e da informação não se dará exclusivamente por intermédio da escola, mas seu papel pode ser significativo se forem desenvolvidas políticas educacionais que a valorizem, transformando-a no espaço para a formação do novo ser humano. Como vocês viram, o professor Nelson Preto, da Universidade Federal de Pernambuco, ele colocou exatamente o seguinte: primeiro, a escola não pode ignorar o que acontece fora os quatro muros da escola. Que a tecnologia está aí, ela tem que saber se apropriar. Mas também ela tem que saber se apropriar de forma adequada. Como que ela deve se utilizar desse recurso? Para isso, eu quero contar agora uma história para vocês, que é exatamente o que está mudando com esse uso da tecnologia chamada computador. Essa história é uma história contada de Andréia Ramal, que ela fez o seguinte comentário. Vamos começar. Estamos em 2069, num ambiente de estudo e pesquisa antigamente chamado de sala de aula. Os aprendizes tinham entre 12 e 16 anos e converso com o dinamizador da inteligência coletiva do grupo, uma figura que em outras décadas foi conhecida como professor. Eles estão levantando e confrontando dados sobre os centros de cultura e saberes humanos, ou como diziam antes as escolas, ao longo dos tempos. Admirados, não conseguem conceber como funcionava no século passado um ensino que reunia os jovens não em função dos seus interesses ou temas de pesquisa, mas simplesmente por idades. O orientador de estudo lhes fala da avaliação. Ele classificava os alunos por números ou notas segundo o seu desempenho. E em função disso eles eram não aprovados para o nível seguinte. Os aprendizes ficam cada vez mais surpresos. Como determinar níveis de ensino? Como catalogar fases do conhecimento? O que seriam etapas escolares
Em que nó da rede curricular eles se baseavam para fundamentar isso? A surpresa maior se dá quando descobrem que essas avaliações ou provas eram aplicadas a todos os estudantes do grupo. A mesma prova espantou-se todos. Não conseguem conceber uma situação em que todos tivessem que saber exatamente os mesmos conteúdos, definidos por outra pessoa no mesmo dia e hora marcados. Eles não ficavam angustiados, comenta um aprendiz com o outro. Os jovens tentam se imaginar naquela época, recebendo um conjunto de questões a resolver de memória e sem consulta, isolado das equipes de trabalho, sem partilha, nem construção coletiva. Os problemas, em geral, não eram devido à prática, mas sim coisas que eles só iriam utilizar em determinadas profissões, anos mais tarde. Imaginando a cena, os aprendizes começam a sentir uma espécie de angústia, tensão, até medo do fracasso, pânico de ficar na mesma série, de ser excluído da escola. Assim eu não queria estudar, diz um deles, expressando o que todos já experimentam. Mas em seguida, envolvido pelos outros temas de pesquisa, o grupo inicia uma nova discussão, ainda mais interessante, e todos afastam definitivamente da cabeça aquele estranho pensamento. Então o que ela quis dizer? Que a educação, hoje, ainda é uma educação, vamos chamar assim, padronizada, que segue os mesmos padrões, que as crianças tinham que estudar no mesmo ritmo, na mesma condição, separado por idades, não por conhecimento, que os estudos eram muito dirigidos. Então, os alunos do futuro estavam angustiados em perceber o que tinha, como é que aquilo era uma educação. Então é exatamente isso que nós acreditamos que a tecnologia ela pode propiciar. O que a tecnologia pode propiciar? Ela propicia exatamente essa diversidade e a possibilidade do ritmo e o respeito de cada aluno. O papel do professor. Então, o professor, não adianta ele achar que ele está sendo pressionado em introduzir a tecnologia só porque a sociedade cobra dele. E se ele não sabe que ele tem que utilizar isso de uma forma natural, se ele não se sentir à vontade no uso da tecnologia. O texto mostra que o professor que nós queremos é um professor facilitador, um professor orientador. Não o dono do conhecimento, e sim um mediador no processo de ensino e aprendizagem.